Vamos falar um pouco sobre a psicologia e a teologia. A busca pela compreensão da mente humana, ela é milenar, e os babilônios e os egípcios, há mais de 3.000 anos, buscavam entender os porquês das ações humanas. Nessa época, os conhecimentos de outras áreas, como a filosofia e até mesmo a espiritualidade de cada cultura, elas se misturavam na jornada para entender a mente humana. É daí então que a psicologia ela vai surgir como ciência. Claro que isso ocorre há 200 anos atrás, mais ou menos. O marco da psicologia ocorreu em 1879, quando o filósofo e psicólogo Hundit ele abriu o primeiro laboratório experimental de psicologia na Universidade de Leipzig, na cidade alemã. A partir daí, passou a estudar a mente humana com rigor científico. Além das iniciativas de Hundit, há que se destacar que a psicologia ela se desenvolve junto com o avanço da medicina, como, por exemplo, a psiquiatria surgiu no final do século XVIII, quando o médico francês, o Philippe Pinel, inaugurou uma maneira diferente para classificar as pessoas com transtornos mentais. Nesses viés, a neurologia ela vai surgir como especialidade por volta de 1850, exatamente na França, com o médico Jean-Marc Charcot. Agora, o próprio Sigmund Freud, que é o criador de uma das maiores áreas da psicologia atualmente, que é a psicanálise, ele foi um neurologista e psiquiatra austríaco, ou seja, a interface entre a medicina e a psicologia era muito pequena na época do surgimento desta ciência. Agora, dentro do surgimento da psicologia, nós observamos as principais abordagens psicológicas, e uma das suas principais é conhecida como behaviorismo. Behaviorismo era uma escola clássica de psicologia que surgiu nos Estados Unidos e tem como pano de fundo o funcionalismo de William James, visto que surgiu exatamente como uma forma de oposição aos pressupostos deles. Seu idealizador foi John Edison, que se interessava pelo comportamento aparente da pessoa humana. O Edison ele foi um influenciador, pelos experimentos de um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. Ivan Pavlov foi o que descobriu que, quase que acidentalmente, que o seu caminho de estudo não era a psicologia, e sim a filosofia. Temos também dentro desses principais abordagens psicológicas a tão conhecida também psicanálise de Lacan, ou melhor, Jacques Lacan, que foi um psicanalista francês que criou a psicanálise lacaniana. E ele estudou Freud e uniu a sua abordagem com as ideias mais abertas da filosofia linguística. Mas behaviorismo foi o que desenvolveu a terapia comportamental, e que mais tarde, ou mais recente, por que não dizer assim, a terapia cognitiva comportamental, muito popular nas faculdades hoje em dia. E a aplicação clínica dos pressupostos do behaviorismo inicia com o próprio Skinner, em meados do século XX, e tem suas principais abordagens, a terapia comportamental e a terapia cognitiva comportamental. Agora, minha maior compreensão sobre a abordagem sistêmica é que ela representa um novo paradigma do desenvolvimento das ciências, ou por que não dizer, uma nova maneira de perceber o mundo e suas relações. Uma forma de se pensar. Sendo um novo modo de se pensar, almeja ser aplicado tanto às ciências exatas como às ciências naturais e, inclusive, às ciências sociais, parecendo, portanto, proporcionar um marco teórico e unificador para o conhecimento humano. Dentro da unidade 3, o que me levou mais à compreensão foi exatamente sobre a personalidade.
No sentido popular, o termo personalidade equivale ao conjunto e a qualidade que leva uma pessoa a alcançar certo êxito social. Agora, para a psicologia, a personalidade de um indivíduo, ela compõe-se de todas as expressões do seu comportamento. E nesse sentido, todos nós temos personalidade. A palavra personalidade, ela deriva do termo latino, quer dizer persona, que se refere a uma máscara utilizada pelos atores no antigo teatro greco-romano. Isso era para facilitar o público a identificação dos personagens que estavam sendo representados naquele momento. Agora, o significado permanece basicamente o mesmo: identidade individual de uma pessoa. A personalidade é o conjunto de características que nos permitem diferenciar uma das outras pessoas. Agora, onde a teologia e a psicologia elas se encontram? Elas se encontram exatamente na compreensão da espiritualidade. Agora, buscando atender às necessidades uns dos outros, sempre consciente de que vivemos cercados por pessoas que sofrem neste mundo, tanto cristãos como não cristãos, e que não existem respostas fáceis para o sofrimento humano, seja este social, econômico, emocional ou físico. Agora, como apresentado na disciplina, nós devemos sempre recordar que Jesus é apresentado nos evangelhos de forma integral, onde os atormentados de espírito, que eram os endemoniados, os atormentados de alma, que eram os epiléticos, e os atormentados de corpo, que eram os paralíticos, eram igualmente cuidados e atendidos em suas necessidades. Em outras palavras, no aconselhamento pastoral, nós tratamos das necessidades individuais das pessoas. Agora, dentro dessa junção de psicologia com teologia, nós devemos levar em consideração que isso tem a ver com um interesse genuíno que se desenvolve pela pessoa e que nos evangelhos é descrito exatamente com o nome de amor incondicional. E é exatamente neste momento que todos os mandamentos descritos por Jesus está em foco, que é o amor. Ou seja, o amor ao necessitado é exatamente onde a psicologia e a teologia se encontram.